Olá, querido, querida, paz do Senhor, Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Eu sou o pastor Orlando Carrafa e este é o nosso podcast Maná do Dia. Seja mais uma vez bem-vindo e Deus tem uma palavra para ministrar o seu coração. Na igreja nós temos 3 tipos de crente. O crente aceso, quente, fervoroso, cheio da ação de Deus, do poder, da graça e da misericórdia de Deus. O crente considerado um crente quente. O crente chama de fogo. Também na igreja nós temos os crentes mais moderados, que muitas vezes intitulado frio. Não tem a mesma emoção, mas tem o conhecimento também da palavra. Mas tem aquele que não é nem quente e nem frio, que é o crente morno. E na realidade, o Senhor Jesus falou a respeito desses crentes, os crentes mornos, porque não é nem quente e também não é nem frio. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo número 3, verso de número 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra do Senhor Jesus está sendo direcionada à igreja de Laodiceia. Deus está colocando uma questão clara, uma questão lógica, muito importante. O crente morno é o crente do meio termo, é o crente que vive em cima do muro. Ele não é nem uma coisa e ele também não é nem outra coisa. E por que Jesus está escrevendo isto à igreja de Laodiceia? Porque na cidade de Laodiceia existia uma linda fonte, logo na entrada da cidade, por onde chegavam os viajantes, que andavam quilômetros e quilômetros, e de repente avistavam de longe aquela fonte de águas limpas, claras, e de repente direcionava ali para matar a sua sede. E quando chegava para beber daquela água, descobriu que aquela água era uma água morna, que não dava para beber. Jesus está falando isso a respeito também de aparência. As pessoas que querem demonstrar algo, mas não são. Pessoas que vivem de aparência. E muitos crentes, infelizmente, vivem de aparência. Muitos outros também têm dificuldade de ter uma posição clara e correta. É o crente Maria vai com as outras. É o crente morno. É o crente que vive sempre em cima do muro. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. E é isso que é a crítica maior, porque a pessoa até se aproxima de Cristo, mas no decorrer da caminhada vão se perdendo, no decorrer da caminhada vão se afastando, no decorrer da caminhada acabam perdendo a noção do propósito essencial da vida humana. Por isso que a carta de Apocalipse à igreja de Laodiceia está cobrando isto da igreja. Verso 17: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia e a cidade de Laodiceia tinha a riqueza.
Laodiceia tinha sido devastada por um grande terremoto. Em pouco tempo, eles conseguiram edificar aquela cidade novamente. Laodiceia era um polo da questão de roupas, da questão também da farmácia. Enricou-se, e a igreja, ela, com seu poder aquisitivo, ela se afasta, ela se acha abastada, rica, mas o Senhor diz que, infelizmente, o que ele via era uma igreja miserável, uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua. Por isso ele chama a igreja para sair de cima do muro. Ou escolhe ele, ou escolhe o sistema do mundo, que na época era o sistema romano. Mas não podia ficar nem lá e nem cá. Por isso que ele fala: aconselho-te de que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, zelosa, e arrepende-te de todo mal. Sabe, querido, querida, nós devemos entender que nem sempre a questão da prosperidade, a questão financeira, quer dizer que você é alguém mais abençoado por Deus. Porque a espiritualidade não se mede pela prosperidade, mas se mede sim pela entrega, pela conduta cristã, pela a posição clara de que a pessoa escolheu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa não vive como um agente secreto de Cristo, mas declara para todos, sem medo, sem preocupação, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. O ouro refinado para enriqueceres, vestidura branca, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, para tapar a nudez do pecado, e o colírio para abrir a visão espiritual, para que possa ver, possa enxergar as coisas que estão acontecendo. As cartas de Apocalipse foi para uma igreja que tinha a esperança, a expectativa da volta do Senhor Jesus. E nesses últimos dias, dias de pandemia, dias de terremoto, furacões, vulcões, tudo isto demonstra um sinal, o sinal da volta de Cristo. Jesus está à porta e ele bate. O tempo é de urgência, é de emergência, porque nunca se teve sinais tão claros da volta do Senhor Jesus. Por isso nós, como crentes em Cristo, podemos dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós temos expectativa da volta do Senhor Jesus. Expectativa que não tardará. Ele vem em poder, majestade e glória. Por isso, querido e querida, seja crente em Cristo Jesus. Tenha a sua posição clara por Cristo Jesus. Não negocie os princípios de Deus, os princípios do Evangelho de Deus.
Nós temos que ter essa convicção clara de que nós somos servos do Deus Altíssimo. Deus está precisando de pessoas, assim como Mesaque, Cedraque e Abednego, que não venderam ou trocaram ou negociaram os seus princípios, mesmo que para isso pudessem ser mortos. Continuaram convictos no chamado daquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu sou o pastor Orlando Carrafo. Este é o nosso podcast Maná do Dia. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Oremos ao Senhor. Deus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, nesse dia, Senhor. Deus, que essa pessoa ouviu falar de ser crente, servo e serva do Senhor. Crente que venha vivenciar a identidade, que não venha negociar princípios, seja em casa, seja no trabalho, na escola, mas que venha a cada dia entender a posição do servo de Deus, da serva de Deus, é se manter fiel até a morte. Deus abençoe e tenha um bom e maravilhoso dia.